Olá, doutores e doutoras do oitavo período de Direito do curso da Fama. Sejam muito bem-vindos ao segundo semestre do ano de 2020. Aqui é o professor André Viana. E nós vamos então iniciar aí as nossas aulas de Direito Processual Penal 2. Importante aí dizer que na data de hoje nós faremos uma introdução. O conteúdo abordado serão os fundamentos constitucionais, conceito da ação penal, espécies de ação penal, critério identificador da ação penal pública ou privada, legitimidade ativa concorrente, ação penal popular e conceito de processo. A bibliografia recomendada é o Código de Processo Penal do Dr. Guilherme de Souza Nucci, 19ª edição, 2020. Quanto aos fundamentos constitucionais, ou a base constitucional do nosso estudo, nós temos então que no artigo 5º da Constituição Federal, seu inciso 35, diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. E isso então já nos dá aí a perspectiva da garantia constitucional do direito de ação também no processo penal. Então, nessa circunstância, o direito em vias de ameaça ou efetivamente lesionado possui a garantia constitucional do direito de ação para a proteção deste direito. Nós temos ainda que no inciso 59 do mesmo artigo da Constituição Federal, diz que será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. E aí, então, já nos dá um indicativo das espécies de ações que nós temos. Nós temos, então, a ação penal pública incondicionada, a ação penal pública condicionada à representação do ofendido, nós temos ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública, nos termos aí descritos no inciso 59 do artigo 5º da Constituição Federal. Uma outra questão aqui que se faz importante e nós devemos aqui ressaltar é que nós temos que compreender a atual situação em que a sociedade vive. Por que eu digo atual? Porque no passado não era assim. E hoje o Estado, então, tem o monopólio de distribuição de justiça. Isso significa dizer que cabe somente ao Estado punir. Cabe somente ao Estado aplicar a pena, que tem lá na sua atribuição punir, ressocializar e prevenir crimes ou condutas ilícitas posteriormente. Então essa é uma questão bastante importante. Excluiu-se do cidadão, excluiu-se do titular do direito, por exemplo, a autodefesa ou a autotutela, o que faz então que nós tenhamos aí uma possibilidade ímpar de que a pessoa possa, com suas próprias mãos, com seu próprio desejo, aplicar a lei. Não pode. Infelizmente não pode. Por mais que nós tenhamos a previsão da autodefesa ou da legítima defesa, ainda assim cabe ao Estado decidir quanto a esta aplicação. O outro fator aqui que nos cabe o comentário é sobre a possibilidade da transação penal também nas ações penais. E nós temos aí como maior arcabouço de conteúdo jurídico neste aspecto a Lei 9.099/95, que estabeleceu a forma e os casos de aplicação da transação penal e, quando possível, a composição civil para as infrações de menor potencial ofensivo. Tanto é verdade que a maior gama de autocomposições, levando-se em consideração a prática de crimes de menor potencial ofensivo, encontra-se ali descrito e pela aplicabilidade da Lei 9.099/95. Quanto ao conceito de ação penal, então nós temos que compreender aquilo que já foi dito anteriormente, que o direito de ação penal é somente do Estado. Uma outra questão aqui que se faz relevante é a questão
da obrigação do Estado quanto à prestação jurisdicional. E assim, então, ela vem representada pela aplicação das normas de direito penal ao caso concreto. Talvez essa seja a maior dificuldade aí para o estudante de direito, quando ele se depara com um caso concreto e tem que adequá-lo ao texto legal, né? Então, os nuances, as particularidades, as peculiaridades da vida devem ser aqui, então, adequadas e interpretadas nos termos da legislação, no caso do Código de Processo Penal. Uma questão aí bastante relevante é aquilo que diz o Rogério Lauria Tucci, que a ação é a atuação correspondente ao exercício de um direito abstrato, autônomo, público, genérico e subjetivo, qual seja o direito à jurisdição. Note-se que do crime nasce a pretensão punitiva e não o direito de ação, que preexiste à prática da própria infração penal. Essa é a ótica adotada também por Frederico Marques, lá no livro Elementos de Direito Processual Penal, volume 1, página 289. Então ficam aí algumas considerações também doutrinárias quanto ao conceito de ação penal. Quanto às espécies de ação penal, temos então que o Código Penal, percebam bem, vocês não entenderam errado, o Código Penal, lá no seu título 7º, cuida de forma indevida de matéria processual, ou seja, lá no Código Penal, entre os artigos 100 e 120, nós temos matéria de direito processual penal. E lá está escrito, então, que nós temos ação penal pública, quando o autor é somente o Ministério Público, na condição de pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público ele age de ofício sem necessitar da outorga da vítima para a proposição da ação penal. Temos ainda a ação penal pública condicionada à representação, em que o Ministério Público continua sendo o titular da ação, porém, ele só pode agir quando devidamente autorizado pela vítima mediante a representação, né? E aí então nós temos as ações penais privadas, que via de regra tratam de direitos disponíveis, onde a vítima então, por meio do seu advogado ou representante legal, né, pode propor a ação penal privada, ou seja, mediante a apresentação de uma queixa-crime, o querelante propondo a queixa-crime contra o querelado. Temos ainda, e nessa ação privada, nós temos ainda a hipótese da ação penal privada personalíssima, que é aquela em que não ocorre a substituição processual em caso de morte da vítima. Temos ainda a outra hipótese de ação penal privada, que é a subsidiária da pública, ou seja, quando o Ministério Público, né, lá nas hipóteses de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, assim não a propõe no prazo legal, então de forma subsidiária pode ali a vítima, na condição de querelante, apresentar a queixa-crime em substituição à denúncia. Quanto aos critérios, né, identificadores da ação penal pública ou privada, temos que compreender que, de regra, toda ação penal é pública, né, e de forma diferente, ou seja, quando não for pública, estará devidamente expresso no Código Penal o tipo de ação penal, ou seja, lá estará escrito que somente se procede mediante representação, somente se procede mediante requisição do ministro da Justiça ou somente se procede mediante queixa-crime. Então, a via de regra, né, na omissão, quando não vier tratado de forma expressa, a regra é que toda ação é pública incondicionada. As exceções, que são a ação penal pública condicionada à representação, a ação penal privada ou a ação que dependa da requisição do ministro da Justiça. Esses termos, então, virão expressos a fim de esclarecer a que título, de que forma deverá ser intentada a ação penal. Quanto à legitimidade concorrente para a apresentação da ação penal, temos que tanto a ação pública quanto a privada,
elas podem ser concorrentes. De que forma? Ela será concorrente quando a titularidade era pública, porém, né, pela inação do Ministério Público, pode então também a vítima apresentar a ação penal por meio da queixa-crime subsidiária da denúncia. O inverso não ocorre. Não pode, por exemplo, o Ministério Público propor uma ação penal pública porque a vítima não quis propor a ação penal privada. Então, fica aí essa questão da concorrência, mas somente em benefício da vítima. Quanto à ação penal popular, ela inexiste no Brasil. Tá? Então, nós temos que compreender que não existe a ação civil pública, não existe a ação penal pública. Existe sim a ação civil pública na esfera civil, é cabível, porém, algo equivalente, que seria a ação penal popular, não existe no direito brasileiro. Alguns autores, conforme consta aí, eles vão argumentar que, por exemplo, um habeas corpus, uma ação rescisória, né, uma notícia criminis poderia ser considerada como uma ação penal popular, mas, via de regra, não possui os mesmos elementos e não possui a mesma finalidade. Temos aí ainda, e de forma final desta nossa análise, o conceito de processo. E aí eu trago, de forma esclarecedora, o conceito trazido ali, exposto, explícito, na doutrina de Hélio Tornag, que diz que em seu aspecto externo é uma sequência de atos, cada um dos quais é ligado aos anteriores e aos subsequentes, como elos de uma corrente em determinada ordem e para alcançar um fim também determinado. É o procedimento que pode ser visto, filmado, descrito. E no aspecto interno, o processo é uma relação de direito público entre cada uma das partes e o juiz. Da mesma forma, e de forma também esclarecedora, o Antônio Carlos Marcato diz que o processo, todavia, não se identifica apenas com a relação processual, mas é uma entidade complexa, integrada por essa relação jurídica. Então, o que nós temos aí é que o processo, de fato, ele é tanto uma relação processual entre as partes envolvidas, quanto uma sequência ordenada de atos, mas sempre pelo julgamento do mérito, seja pela via condenatória, seja pela via absolutória. E essas, então, foram as nossas considerações iniciais quanto à ação penal. Um forte abraço e bons estudos.